Romanos capítulo 15, versículo 14. Todos encontraram? Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Amém? Nós estamos comentando sobre esse tema, esforça-te, e esta é a 7ª mensagem dentro desse tema, e todas elas fundamentadas na palavra do Senhor. E nós vamos falar hoje sobre esse esforça-te para levar este Evangelho. Assim como o versículo de número 20 nos diz, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então o apóstolo ele traz para nós aqui um ensinamento, e eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, se você quiser me acompanhar. E é interessante nós observarmos como Deus desenvolve as coisas, como Deus criou as coisas, e tudo aquilo que Deus criou, ele tem um desenvolvimento. Tudo aquilo que Deus criou, ele desenvolve, ele cresce, ele evolui, ele avança. Na verdade, quando eu digo tudo, eu estou usando como força de expressão, porque como leigo, eu não posso afirmar, porque eu não sou físico, não sou biólogo, enfim. Mas quando eu digo isso, eu digo aquilo que nós podemos contemplar, a vida pelo menos. Quando nós observamos, por exemplo, uma planta, nós observamos o processo natural de que ela nasce, ela cresce, ela floresce, ela dá fruto e ao final ela morre. Então há um processo, há uma evolução, assim como também há um término. E a própria vida, ela exige de nós um crescimento. A própria vida, ela exige de nós uma evolução. A própria vida exige que nós venhamos a desenvolver, a crescer. Nós nascemos e naturalmente nós vamos aprendendo a falar algumas palavras e depois nós usamos esse vocabulário para pedir aquilo que nós queremos comer, aquilo que nós queremos como decisão, aquilo que nós desejamos. Ainda criança, nós vamos usando o vocabulário que a gente aprende naturalmente. Nós vamos naturalmente aprendendo a ficar um pouco independente, a caminhar. Nós damos os primeiros passos assim com falta de equilíbrio, né? E com o passar do tempo nós vamos firmando assim os pezinhos, firmando as perninhas e a gente aprende a andar segurando, e depois a gente está andando sozinho, e depois de andar a gente aprende a correr. Então é uma evolução, é um crescimento nessa área da nossa vida. E como a vida exige isso de nós, como a vida cobra isso a nosso respeito, quando nós olhamos, por exemplo,
a nossa vida espiritual, ela também caminha no mesmo sentido. Ela também toma a mesma linha de raciocínio, ela toma a mesma linha de prática. Quando nós fazemos exercício físico, por exemplo, para cuidar da nossa saúde, nós sabemos que se fizermos sempre o mesmo exercício, com o mesmo peso, sempre no mesmo nível, na mesma intensidade, o músculo, o corpo, ele se acostuma com aquele exercício e ele chega até certo nível, mas ele não avança, ele não cresce mais, ele não evolui mais. Então, para que haja mais resultado, é necessário mudar a dinâmica do treino. Embora você está treinando o mesmo músculo, mas você está treinando de forma diferente, você está treinando com mais peso, você está treinando com mais intensidade. Então, com a intensidade do treino, o músculo vai crescendo, o corpo vai desenvolvendo, você vai tendo até mesmo uma saúde melhor. E nós aplicamos esse princípio na nossa vida espiritual. E nos parece que Deus criou realmente assim, algo que nos instiga a crescer. Nós queremos crescer em muitas áreas da nossa vida. Ontem nós estávamos no encontro, no presbitério, e nós levamos a família toda, né? Nós levamos a Elis, e ali eu estava com ela na piscina, e a piscina é um pouco funda, ela tem apenas 3 anos, não sabe nadar, mas ela queria entrar na piscina sozinha. Ela dizia assim: pai, eu já sou grande. Então ela queria ser independente. Parece que a gente caminha para isso, parece que a vida nos leva a crescer, a vida nos leva a fazer algo nesse sentido. Então, quando nós pensamos na nossa vida espiritual, isso não é diferente. Nós temos que pensar na nossa vida espiritual e no Evangelho em nós como algo que traz crescimento para a nossa vida, algo que traz crescimento para o nosso coração, que nos faz evoluir, que nos faz avançar. A palavra ela é clara ao sinalizar que a vida é sempre para frente, que a vida ela acontece no avanço, que a vida ela acontece no progresso. E devemos desenvolver a nossa salvação no sentido de envolvimento com aquilo que é do reino, com aquilo que é presença e com aquilo que é vontade de Deus. E nisso vai acontecendo o crescimento devido na nossa vida. Nós crescemos também quando nós lemos um bom livro acerca da nossa vida espiritual, que nos traz algum ensinamento. Quando nós aprofundamos na oração, nós crescemos espiritualmente. Quando nós lemos a palavra do Senhor de forma devocional, nós também crescemos espiritualmente, nós crescemos na presença de Deus. Então nós temos que investir tempo com Deus para que haja crescimento da nossa vida espiritual. Não somente tempo para Deus na questão de fazer alguma coisa, entre aspas, para o Senhor. Nós só fazemos alguma coisa para Deus quando nós fazemos alguma coisa para alguém, porque Deus não tem necessidade. Mas um tempo maior com Deus, um tempo maior de oração, um tempo maior de relacionamento com o Senhor. Quando a vida nos ensina que nós devemos avançar, nós devemos aplicar isso em todos os sentidos da nossa vida, em todo o nosso caminhar. Porque se nós estagnamos, a impressão que tem é que nós atrofiamos. Se não exercitamos, a impressão que tem é que nós atrofiamos. Se deixamos as disciplinas espirituais da nossa vida, a impressão que tem é que nós regredimos. A impressão que nós temos é que nós nos atrofiamos na nossa vida espiritual. Como tudo começa em Deus, como a vida nos empurra a aprender a caminhar, como a vida nos empurra a aprender a falar, aprender a se virar até mesmo. Deus, Ele tem a iniciativa de se revelar à igreja, de se revelar a nós. Então Deus tomou a iniciativa de se revelar a você. Então você chegou até um certo nível de conhecimento do Senhor, porque você tem contato com a palavra, porque você tem contato direto com o Pai através do sacrifício de Jesus. Mas chega em um ponto da vida, num nível da nossa vida espiritual, que requer esforço. Requer esforço para continuar crescendo. Requer esforço para continuar tendo conhecimento do Senhor. A carta aos Romanos nos ensina algo nessa direção. Nos ensina algo nesse sentido. Quando nós lemos a carta de Romanos como um todo, nós percebemos que ela se divide do capítulo 1 ao capítulo 11, do capítulo 12 ao final, ao capítulo 16.
Os 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos, ela traz a sua parte doutrinária, ela traz a sua parte teológica, ela vai dando seus ensinamentos a respeito da nossa vida. Ela nos mostra como Deus revelou a maneira, como Ele justifica os pecadores, como Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Os 11 primeiros capítulos vai nos mostrar como se vive a vida cristã no espírito da graça e não debaixo da lei. Como Deus pretende e como Deus incorpora a plenitude de Israel, ou pretende incorporar a plenitude de Israel, juntando judeus e gentios e fazendo um só povo, se tornando um só corpo, uma só igreja. Pessoas de todas as nações se convertendo a Cristo, pessoas em vários lugares do mundo se convertendo a Cristo, experimentando o evangelho da verdade, o evangelho que transforma. E a carta ela vai integrando, ela vai colocando para nós tempo e eternidade. Nesses 11 primeiros capítulos ela trata sobre história, ela trata sobre escatologia. Ela trata sobre justificação, ela fala sobre santificação, ela fala sobre glorificação. E ao final do capítulo de número 11, o versículo 33 até o versículo 36, o apóstolo Paulo, ele deixa aqui a sua admiração pela grandeza do conhecimento de Deus. Depois de discorrer teologicamente todos esses assuntos, ele chega ao final do capítulo 11 e a única coisa que ele pode fazer é adorar ao Senhor. Nós já falamos aqui sobre o apóstolo Paulo, um homem que tinha doutorado, um homem que falava vários idiomas, um homem culto, chamado pelo Senhor. Mas depois dele dar toda a sua argumentação, ali no capítulo 11, ele começa, numa forma de hino, a adorar a grandeza de Deus, a profundidade do Senhor. Muitas coisas Paulo não consegue explicar. Paulo não consegue explicar as decisões amorosas de Deus. Paulo não consegue explicar de forma satisfatória como que uns podem crer e outros não. Então ele começa a dar lugar à adoração. A argumentação de Paulo começa a sair de cena e ele começa a adorar ao Senhor por aquilo que o Senhor é. Ele não consegue dar resposta a todas as perguntas. Ele não consegue explicar todas as coisas, apesar da sua mente brilhante. Ele não consegue desenvolver argumentos suficientes para explicar o ser de Deus. Então ele vem, se prostra diante do Senhor e ele adora esse Deus maravilhoso. Amém? A partir do capítulo de número 12, a carta aos Romanos, ela vai nos chamar a atenção para aquilo que é prático. Vai nos chamar a atenção para aquilo que nós temos que colocar em prática. Uma vez que nós tomamos conhecimento desse conteúdo, uma vez que nós tomamos conhecimento desses 11 primeiros capítulos, que fala a respeito de tudo isso e de um pouco mais, a partir do capítulo 12, ele vai nos chamar a cumprir isso de forma prática. Uma vez que você sabe de tudo que Cristo fez por você, do suficiente sacrifício de Jesus na sua vida, agora você começa a praticar o Evangelho, você começa a viver o Evangelho no dia a dia, você começa a internalizar essa palavra e a viver isso de forma prática. O sacrifício de Jesus nos possibilita isso. O sacrifício de Jesus nos coloca diante de Deus e nos dá essa responsabilidade. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, e ali eles sacrificavam animais perfeitos para purificar, para perdão de pecados. E nós olhamos hoje para Jesus, nós percebemos que aquele sacrifício eles se tornaram obsoletos, eles se tornaram ultrapassados. É apenas olhar para Cristo e saber que nós estamos na presença do Senhor. E Jesus como sacrifício, no início do capítulo 12, aí ele vai dizer, o apóstolo vai dizer na carta aos Romanos, e nos chamar, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Então nós entendemos uma coisa, no Antigo Testamento era sacrificado outro a favor da nossa vida. Era sacrificado um animal a favor da minha vida, era sacrificado um animal a favor da sua vida. E aqui a carta nos chama a sacrificar a nossa própria vida a favor do outro.
Então, a carta aos apóstolos, trazendo uma profundidade da vivência do Evangelho, ele vai dizer: lá atrás se sacrificava um animal a favor de uma vida, a favor de um homem. Hoje eu chamo vocês para sacrificar a própria vida a favor de outro homem. Então, Jesus e o seu Evangelho, ele traz essa profundidade para nós. E ao invés de seguir padrões que caminham contra o Evangelho, ele nos chama a entrega. Ali ainda no capítulo 12, no início, entrega do nosso corpo como sacrifício vivo, entrega da nossa mente ao Senhor, entrega do nosso espírito, da nossa alma, se você preferir, ao Senhor. É o homem todo se relacionando com Deus. É o homem se entregando ao Senhor em todas as suas faculdades. É o homem se entregando ao Senhor em todo o seu caminhar, em todo o seu proceder. Ele nos chama à prática do Evangelho a partir do capítulo 12. A carta de Tiago vai dizer o seguinte, que no capítulo 1, no versículo 22, não sejais apenas ouvintes, enganando a si mesmo, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Então, o capítulo 12 e o capítulo 13, o assunto superior, o assunto supremo aí é o amor. No capítulo de número 13, a partir do versículo 8, a palavra de Deus diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O capítulo 14 e o capítulo 15, ele vai nos mostrar a dinâmica do relacionamento. Como que tudo aquilo que nós aprendemos, nós devemos colocar em prática nos nossos relacionamentos. Relacionamento de uns para com os outros, relacionamento familiar, relacionamento em qualquer ambiente. E o capítulo 15, no texto onde nós lemos, a partir do versículo 14, nos diz assim: e certo estou, depois de tudo isso ele diz, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estejais possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então Paulo começa a falar com a igreja a respeito da qualidade que a igreja tem, a respeito dos dons que a igreja tem, a respeito das qualificações. Ele começa a elogiar para equilibrar as coisas, porque Paulo vem trazendo um conteúdo, vem trazendo um ensino muito intenso, mas Paulo não era pastor da igreja ali em Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma, mas ele fala com ousadia a igreja de Roma. Então no versículo 14 ele elogia, ele traz aquilo que é a qualidade da igreja para trazer um equilíbrio no seu argumento, para que os irmãos não resistam tanto ao ensinamento que foi dado, que foi levado através dessa carta. Uma carta enérgica que nos chama ao compromisso com Deus. Ele diz aqui no versículo 14 que eles tinham conhecimento suficiente de Deus, eles tinham conhecimento suficiente do Evangelho, eles estão aptos para admoestar, tinham condições de instruir uns aos outros. Condições de levar outras pessoas a pensarem segundo o Evangelho do Senhor. E ele está dizendo assim: apesar de vocês serem uma igreja já com alguma experiência, eu decidi escrever-vos para lembrá-los do que vocês estão esquecendo de praticar. Então no capítulo 15 ele diz: entretanto vos escrevi, em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. Eles tinham conhecimento, eles tinham condições, mas Paulo escreve essa carta para trazer de novo à memória daquela igreja, daquilo que eles deixaram de viver, daquilo que eles deixaram de praticar. E eu afirmo que é sempre importante dizer, é sempre importante pregar, é sempre importante falar dos princípios da palavra do Senhor. É sempre importante relembrar, é sempre importante rever.
Eu disse aqui numa das nossas reuniões de liderança, eu não tenho dito nada novo para vocês. Eu não tenho pregado nada novo na igreja. Tudo que eu preguei, vocês já conhecem. Tudo que eu preguei está na palavra de Deus que vocês já leram. Então, o que nós precisamos, refrescar a nossa memória, o que nós precisamos é arder por este evangelho. O que nós precisamos é de um coração que volte a amar almas, que volte a amar a salvação, que volte a ter alegria na salvação. Ele está dizendo, vocês têm o conhecimento, vocês têm condições de instruir uns, vocês têm condições de instruir uns aos outros. A maior parte da igreja é uma igreja madura, uma igreja que tem contato com a palavra de Deus, mas ele está dizendo, eu venho falar para vocês daquilo que vocês já sabem, mas a fim de que vocês voltem à prática de todo o evangelho, de toda a palavra do Senhor. Isso se aplica para a igreja, isso se aplica na nossa vida pessoal, porque de fato, se nós cremos que o evangelho é o poder de Deus que transforma, esse evangelho não se esgota, então nós podemos continuar compartilhando o conhecimento de Deus, continuar compartilhando o evangelho com outras pessoas que não conhecem o Senhor. E ainda no versículo 15, versículo 16, ele dizendo, entretanto vos escrevi, em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ele vem falar do seu sagrado ministério, da sua autoridade. E ele vem falar do seu ministério como algo público, como ministro, como servo público do Evangelho, como aquele que anunciava o Evangelho aos gentios, anunciava o Evangelho àqueles que eram de fora. Ele está tratando com uma igreja que já tem experiência, com uma igreja que já foi ensinada, e ele quer trazer essa igreja de volta ao amor. Ele quer trazer essa igreja de volta à união, ele quer trazer de volta à igreja aquilo que provoca vida, aquilo que promove a cura, aquilo que é oração, aquilo que é os fundamentos básicos da vida cristã. Uma igreja, depois de ter caminhado um certo tempo, ela se perdeu nas práticas, embora na mente eles conhecem muito bem. Então o apóstolo Paulo, de certa forma, está chamando a igreja a anunciar o evangelho, está chamando a igreja à oração, está chamando a igreja a amar a Deus profundamente, está chamando a igreja a uma entrega de corpo, alma e coração diante da presença do Senhor. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo sobre o significado de esforço. Nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo e nós podemos compreender e ver o testemunho de alguém que se esforçou pela causa do reino, de alguém que de fato se entregou ao Senhor, de alguém que de fato se desgastou, de alguém que de fato queimou a sua vida, que ardeu o coração a favor do evangelho, a favor dos outros, a favor do reino do Senhor. Então essa palavra ela nos traz de volta a prática. Paulo está constantemente defendendo também o seu chamado. O seu chamado ele era muito questionado nas igrejas. Ele faz essa defesa em várias cartas. Ele faz essa defesa em Coríntios. Ele faz essa defesa em Timóteo. Ele faz essa defesa em Atos dos Apóstolos a respeito do seu ministério, dizendo: eu tenho autoridade para ministrar a vocês, para fazer esse serviço público da pregação do Evangelho. E eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu chamado, qual é o talento que Deus te deu, qual é o dom que Deus ministrou sobre a sua vida. E eu quero te encorajar, assim como Paulo está encorajando esta igreja a viver aquilo que Deus tem para a sua vida, a viver o seu ministério no dia que se chama hoje, porque o chamado do Senhor para viver dessa forma intensa se chama hoje. A colocar os seus talentos, aquilo que você tem a serviço do reino de Deus, a fim, com o propósito de alcançarmos mais vidas para o Senhor.
de alcançarmos crianças para o Senhor, de alcançarmos, quem sabe, chegar ao coração dos jovens, chegar ao coração das famílias, chegar ao coração do pai, chegar ao coração da mãe, através da palavra de Deus, através do Evangelho, e trazer transformação nesses ambientes, trazer transformação nesse interior. E o versículo 17, Paulo vai dizer assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Não que Paulo estava se considerando melhor, não nesse sentido, mas Paulo está falando do seu testemunho, Paulo está falando do seu ministério. Paulo já havia a essa altura plantado várias igrejas, Paulo já havia pregado o Evangelho por alguns anos, Paulo já havia dado testemunho, Paulo já tinha bagagem, Paulo tinha histórico, Paulo já era reconhecido, Paulo tinha trabalho realizado. Por isso Paulo está dizendo: eu tenho autoridade para dizer, porque eu já vivi isso, já percorri esse caminho, eu tenho obras, eu tenho coisas feitas, eu tenho igrejas plantadas, eu tenho um Evangelho pregado através da minha vida, através da minha boca. Quando falo das coisas de Deus, falo daquilo que procede do Senhor, daquilo que vem do trono do Senhor. Eu me tornei instrumento do Evangelho. Ele vem dizendo nesse sentido. Ele vem colocando aqui no versículo de número 18, a palavra diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Então é pela palavra pregada do Senhor que muitas vidas se converteram. É pela palavra direcionada por Deus que muitas vidas foram curadas. É pela palavra do Senhor que muitas vidas, elas são libertas. E acompanhava o ministério de Paulo os sinais, acompanhava o ministério de Paulo os prodígios, claro que com um propósito para aqueles dias, sobre a vida dos apóstolos, com um propósito para aqueles dias, sobre a vida de Paulo, mas era algo que trazia transformação. Era algo que acontecia, como nós vimos aí, nós podemos ver no versículo 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então Paulo tem uma palavra de Deus, então Paulo tem obras realizadas pela sua vida. E o ministério de Paulo é acrescentado sinais, é acrescentado prodígios, a fim daqueles que ouvem, daqueles que estão ouvindo, melhor dizendo, a palavra do Senhor, venha crer na palavra do Senhor, venha a se entregar diante do Senhor. Romanos, capítulo de número 10, o versículo de número 17, a palavra de Deus vai nos dizer assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então ele se propôs a viver este Evangelho, ele se propôs a se entregar ao Senhor. E o versículo de número 20, a qual nós escolhemos aí, diz: esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Aqui está o ministério de Paulo, autenticado por palavra, por obras, sinais e prodígios. Como? Através da disposição de Paulo, mas quem executa é o poder do Espírito Santo de Deus, como nos diz aí no versículo de número 19. Paulo está vivendo o ministério, mas todas as coisas são realizadas pelo Espírito Santo do Senhor. Tudo foi feito com muito esforço. E o esforço de Paulo, ele veio com grande disposição ao Evangelho, a conhecer mais sobre Deus. E a conhecer mais sobre quem é o Senhor. Mas foi o Espírito Santo que fez tudo acontecer na vida de Paulo, assim como é o Espírito Santo que faz tudo acontecer nas nossas vidas. Então eu convido a igreja a voltar à prática, se caso você não tem vivido isso, não tem vivido o seu ministério. É aquilo que você faz bem, é aquilo que você tem talento, é aquilo que você tem facilidade para realizar, é aquilo que você pode colocar à disposição do reino de Deus, a fim que o reino de Deus venha expandir. É a sua profissão,
é a favor do reino, à disposição do reino. É a sua vida a favor do reino, é o seu recurso a favor do reino, é a sua mente a favor do reino, é o seu corpo como sacrifício vivo a favor do reino, é a sua vida como um todo para pregoar o evangelho de várias formas, na multiforme graça de Deus, nas várias formas de Deus se manifestar. E ao olhar o chamado de Paulo, que você se sinta encorajado e animado a se aprofundar no reino e no ministério. Paulo, chamado para pregar aos gentios, cumpre o seu ministério, experimentando frio, experimentando naufrágio, experimentando fome, experimentando espancamento, experimentando prisão, experimentando acusações, pressão, perseguições, tudo isso ocorreu no ministério de Paulo. E quando nós olhamos a carta aos Romanos, nós vamos ver a respeito da igreja ali em Roma. E nós entendemos o seguinte, que eles tinham uma prática também do culto doméstico. Foi uma igreja que nasceu ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 10. Na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, havia ali alguns romanos. E a maioria dos estudiosos creem que a igreja nasceu naquele dia, então ela nasce com aqueles princípios. E a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que tinha o culto familiar, que trazia o culto familiar como algo essencial para a vida. A igreja primitiva, ela cresceu com culto nos lares, nas casas, esforçando para alcançar muitas vidas, esforçando para alcançar os de dentro, e a igreja desenvolve. E a família, ela precisa experimentar do evangelho. A estrutura familiar precisa experimentar da graça do Senhor. E uma das formas essenciais, de umas formas mais eficazes de colocar isso em prática, é de fato realizando o culto em casa, realizando o culto familiar. Em muitos lugares, ou na maioria deles, quem de fato desenvolve a vida espiritual da igreja são as famílias. As famílias que se integram ao Evangelho, as famílias que cultuam ao Senhor junto, as famílias que estão procurando estabilidade na vida espiritual, procurando colocar esses princípios dentro de casa, separando um tempo com a família para falar a respeito do Evangelho, a respeito da palavra, tirar um tempinho com a família para poder orar. Os pais, quando tiram um tempo para orar com os filhos, para ler a palavra com os filhos, para ouvi-los e abençoá-los. Então, a palavra do Senhor nos chama, e de certa forma, pregar esse evangelho, a esse esforço de estabelecer isso como princípio, como prioridade dentro da nossa casa. E quando nós fazemos isso, nós avançamos na nossa vida espiritual. Nós crescemos, nós evoluímos, nós desenvolvemos. Nós temos culto nos lares em Atos capítulo 2, 46, Atos 5, 42, Atos 20, 20, Romanos aqui no capítulo 16, o versículo 3 e 5. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, o versículo 19, fala desses cultos que aconteciam dentro das casas. Então, se nós unirmos a nossa família com culto a Deus, um culto familiar, as famílias não serão subdivididas, porque nós enfraquecemos o nosso lar, enfraquecemos os nossos laços, quando nós estamos subdivididos. E quando nós estamos subdivididos, nós somos destruídos, porque o inimigo, ele aproveita a cada oportunidade para inflamar o coração, para distanciar os relacionamentos. Então nós não podemos fechar a porta da nossa casa para o Evangelho. Não podemos fechar a porta e deixar o Evangelho do lado de fora. O Senhor nos chama para trazer a palavra dele para dentro do nosso lar e para viver também isso na prática. O Senhor está nos convidando como igreja a refrescar a nossa memória, a voltar às antigas práticas de quando nós confessamos a Jesus, quando nós conhecemos a Jesus e nós dizemos: Jesus, eu te amo de todo o meu coração, eu amo a tua palavra, eu amo o teu Evangelho.
Observe que é uma igreja madura. Observe que é uma igreja que tem conhecimento. É uma igreja com mais de 25 anos de idade, que já experimentou muitas coisas, mas deixou aquilo que é básico, deixou aquilo que é fundamental, que é amor pelas almas, culto familiar, vida de oração e palavra de Deus. Amém? Voltando um pouquinho e falando das condições que eles tinham no versículo 14. Ele fala que eles tinham condições de amoestar, de instruir uns aos outros. E no versículo 15 ele começa dizendo, entretanto. Então ele vai colocar dessa forma, entretanto, porém, contudo, muitos de vocês abandonaram a oração. Muitos de vocês têm condições de abençoar a família e não estão fazendo. Muitos de vocês têm condições de abençoar a igreja e não está fazendo. Muitos de vocês têm condições de fazer o culto familiar e não estão fazendo. Muitos de vocês têm condições de trabalhar a educação cristã dos filhos, porém não estão fazendo. Pode ser que esteja terceirizando isso para a igreja. Eu quero dizer algo para vocês a respeito da igreja e a respeito da família na presença de Deus. A igreja tem uma parcela de responsabilidade a respeito dos filhos, a respeito da família, porque nós pregamos o Evangelho. Mas é verdade também que devemos fazer uma parceria entre família e igreja, para que a gente alcance o coração da esposa, do marido, dos filhos e dos pais. Nós não podemos simplesmente transferir toda a responsabilidade para a igreja. Quando nós lemos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos inculcar a palavra do Senhor na cabeça, na mente, no coração dos nossos filhos. Que nós temos a responsabilidade de transmitir. E o capítulo 14, vamos voltar um pouquinho nos textos. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Talvez até fuja um pouquinho o capítulo 14 de Romanos, mas eu quero dizer isso para vocês, é algo que veio de uma forma muito forte ao meu coração nesse momento, e diz assim, o capítulo 14, o versículo 1, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. E a primeira palavra que traz aí, no capítulo 14, no versículo 1, é acolhei. Esse é um comportamento básico para a vida cristã. É um comportamento básico para a igreja. Isso é primário na igreja, é a atitude de dar boas-vindas a alguém. É a atitude de receber bem alguém na igreja. É a atitude de levar a pessoa a entender que ela é importante para o Senhor, que ela é importante para o Evangelho e que ela é importante para a comunidade, ela é importante para a igreja. É o princípio assim, básico da igreja. Há muitas coisas que têm valor para você, eu creio. Mas há algo que creio que nós concordamos, que não há nada mais valioso do que a vida. E quando Deus olha, Deus valoriza a própria vida. Deus valoriza pessoas. Há muitas coisas que custou algo para você, custou trabalho, custou esforço. Mas quando Deus olha para toda essa terra, o Deus que criou todas as coisas, não há nada tão precioso quanto o homem, não há nada tão precioso quanto o ser humano para o Senhor. Quando olhamos o sacrifício de Jesus, ele diz acolhei. Quando olhamos o sacrifício de Jesus, e nós olhamos a criação de Deus, ela veio de uma forma sobrenatural, ela veio de uma forma impressionante. Nós não conseguimos explicar a maioria das coisas até hoje. Até mesmo no corpo humano, não estão descobrindo coisas novas. Então, Jesus, o Espírito Santo de Deus e Pai estava na criação e eles disseram, haja luz. Ou Deus disse, haja luz e houve luz. E depois Deus vem criar o homem. E esse homem desobedece ao Senhor, ele começa a caminhar na contramão da vontade de Deus. Mas Deus providencia um cordeiro, um Messias, e vem Jesus e cumpre o seu ministério, é crucificado, ele ressuscita no terceiro dia, e o sangue de Jesus é derramado, mas o sangue de Jesus é derramado para quê? Ou por quem? O sangue de Jesus não é derramado pelas coisas, não é derramado pelo sol que foi criado, não é derramado pela estrela que foi criado, não é derramado pelo pó da terra. O sangue de Jesus foi derramado
pelas pessoas, foi derramado por mim, foi derramado por você. Então o sangue de Jesus, ele valoriza aquilo que de fato tem valor, aquilo que de fato é o principal. Então, se é importante para Deus, deve ser importante para a igreja. Se é importante para o Senhor, se é valioso para o Senhor, então tem que ser importante para a igreja, tem que ser importante para o povo de Deus. Amém? Estão entendendo isso? Ainda no capítulo 14, ele diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. O que estava acontecendo aqui com uma igreja que ouviu bastante sobre a palavra e que conhecia a palavra do Senhor, porém não para discutir. Não para discutir opinião. A questão aqui não é uma discussão acerca de como nós vamos fazer a vontade de Deus. Não. São discussões a partir de opiniões pessoais. Discussões a partir de opiniões que gera mais discussões. Ele está dizendo: acolhei ao que é fraco, ao que é débil na fé, porém não para discutir opiniões pessoais, mas para viver o Evangelho, mas para discutir, sim, como nós vamos viver o Evangelho, como nós vamos vivenciar isso. Acolhei para evangelizar, porque acolhei para que haja comunhão, acolhei e se esforce para que você leve alguém a experimentar o amor de Deus, experimentar o verdadeiro Evangelho. E o capítulo 15 da carta aos Romanos vai nos apresentar outro grupo. E ele começa assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então nós entendemos que a igreja ali havia dois grupos. Um grupo no capítulo 14 que ele chama de fracos, e o escritor, o apóstolo Paulo, se inclui aqui, nós que somos fortes, e outro grupo que ele chama de forte. E quem era o grupo fraco? Aquele que entendeu pouco sobre a graça, aquele que compreendeu pouco sobre a graça do Evangelho, aquele que ainda pensa, com as categorias simplesmente humanas, aquele que ainda se prende em algumas coisas que são superficiais, que são secundárias. Então ele vai dizer, nós que somos fortes. Ele se inclui e ele diz assim, nós devemos acolher aqueles que são fracos. Nós que compreendemos mais do Evangelho, nós que temos um conhecimento maior, nós que experimentamos mais da graça, devemos acolher aqueles que experimentaram menos, aqueles que compreenderam menos, aqueles que têm fraquezas, aqueles que estão vivendo uma fragilidade na sua vida espiritual. E se você ler o capítulo 14, você vai entender realmente o contexto de que aquele que eles chamam de fraco é porque eles estavam fazendo um híbrido entre Jesus e os costumes, entre Jesus e as opiniões pessoais, entre Jesus e a lei. Um acreditava que podia comer todas as coisas, o capítulo 14 vai dizer isso. Outro acreditava que tinha que ter restrições de alimento. Uns acreditavam que podia comer carne, outros diziam que tinha que ser vegetariano. Uns acreditavam que um dia era diferente do outro, outros acreditavam que todos os dias são iguais. Esses são os frágeis na fé, aqueles que ainda não compreenderam a profundidade da graça. Então ele está dizendo aqui, vocês que já entenderam profundamente a graça do Senhor, acolhe essas pessoas não para ficar discutindo opiniões a respeito disso, mas para amar essas pessoas e para instruir no Evangelho da graça que traz a liberdade, que traz profundidade na presença de Deus. Porque no mais é apenas algo que se torna e que de fato é secundário. Vocês que já conhecem, passem a instruir uns aos outros, para que a gente não discuta a respeito de comida e bebida. Se você ler o capítulo 14, o capítulo 15, todo, você vai compreender isso de uma forma simples e de uma forma clara. Amém? Fecha parênteses. Longo, né? A igreja em Roma, ela não nasce a partir da vida do apóstolo Paulo, mas ela nasce em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 10. E como viviam esses irmãos? Eles viviam ali em harmonia, eles viviam ali em comunhão, eles repartiam todas as coisas, eles viviam de uma forma plena o Evangelho do Senhor.
Quando nós lemos ali do capítulo 2, o versículo 42 até o 47, nós podemos contemplar isso. Uma igreja que nasceu no temor de Deus. Uma igreja que nasceu no profundo desejo do Evangelho. Profundo desejo por Cristo. Agora, após 20 e poucos anos, próximo aos 30 anos de nascimento, ela está tendo problema com o que é básico. Ela não consegue acolher. Ela não consegue ser calorosa. Ela não consegue ser amável. Uma igreja que já foi, uma igreja que já viveu isso. E eles vivem por discutir opiniões, mas o apóstolo Paulo chama eles de volta ao Evangelho, chama eles de volta a ganhar almas para o Senhor, chama eles de volta para curar vidas, para libertar os cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. E o Senhor tem isso a nos dizer, que nós devemos ensinar o nosso coração, e que nós devemos arder pelo Evangelho, e que nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. E ainda o versículo 20, no capítulo 15 de Romanos, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então essa igreja de Roma era uma igreja de terra de gentios, não dos judeus. Então era um território onde Paulo tinha legalidade, estava na jurisdição de Paulo, onde Paulo tinha liberdade para pregar. E Paulo nos ensina nesse versículo 20 três coisas que nós devemos aplicar na nossa vida. Primeiro, Paulo era apóstolo dos gentios e ele se esforçou em viver isso, em viver o seu ministério. Ele nos mostra o empenho por viver o ministério. Contemplamos isso através da vida de Paulo. A segunda coisa que ele nos ensina é que a vida de Paulo ela foi gasta, ela foi queimada no reino de Deus, ela foi queimada no Evangelho. Foi feito um melhor investimento da sua vida, investindo no reino de Deus. Foi feito um melhor investimento da sua vida, porque muitas pessoas conheceram a Cristo através da vida de Paulo. Foi feito um melhor investimento do seu tempo. A terceira coisa que ele nos ensina nesse versículo de número 20 é que Paulo nos ensina que a ética cabe ao nosso coração, ao nosso convívio e ao nosso meio. Paulo está dizendo aí que nós devemos usar o bom senso. E eu afirmo para vocês que nós temos cerca de 800 mil pessoas aproximadamente na cidade de Sorocaba. Eu creio que há muitas pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu creio que há muitos que precisam desse refrigério da palavra do Senhor. Eu creio que há muitas pessoas pela qual você pode levar essa palavra do Senhor, pela qual você pode converter ao Evangelho de Cristo e não converter a sua opinião pessoal simplesmente, não para discutir coisas secundárias, mas para trazer refrigério, para trazer o amor verdadeiro do Evangelho, para ser estabelecido dentro dos lares, para ser estabelecido no coração, o Evangelho da cruz, o Evangelho que transforma. Paulo nos instiga e Paulo nos chama a respeito disso. O capítulo 12, o versículo 11, ele vai dizer: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então Deus tem falado conosco, tem nos chamado no dia que se chama hoje. E quando esse texto vai nos dizer a respeito, esforçando-me, o versículo 20 ainda, do capítulo de número 15, da carta aos Romanos. Segundo alguns comentaristas, a palavra que esforçando-me, no texto original, no grego, ela significa ser encontrado com honra. Ser encontrado com honra. Daí vem a ideia de se esforçar para adquirir honra. Mas não para adquirir honra no sentido de se vangloriar disso. Não no sentido de disputa, não no sentido de que nós estamos competindo, não, mas no sentido de alcançar um alvo. No sentido de cumprir a carreira, no sentido de correr como um atleta de Cristo, no sentido de vivenciar o ministério, no sentido de busca de algo mais elevado que vem da parte de Deus, que é algo que vem do Espírito, algo que vem do Espírito para o nosso ministério. É no sentido de ir além do que nós já sabemos, é colocar em prática aquilo que nós sabemos, é fazer arder o nosso coração através da oração, esforçar até o ponto de ser honrado, até o ponto de que o próprio Deus honrará a sua vida, honrará o seu caminhar,
e o seu ministério. Não que você busque isso, mas é porque você está vivendo a vontade do Senhor. Isso vai acontecer naturalmente. Isso vai vir sobre a sua vida. E quando ele diz aí no versículo 20 sobre fundamento alheio, Paulo quer trazer novas pessoas a Cristo e não edificar sobre fundamento alheio. Ele está dizendo que o fundamento alheio é lançado pelas pessoas que te levaram, ou a pessoa que te levou a Cristo Jesus. Aquelas pessoas que apresentaram o Evangelho para você, que apresentou o verdadeiro Evangelho, a doutrina dos apóstolos, a revelação da graça, os ensinamentos de Cristo. Esse é o fundamento que foi lançado sobre a sua vida. Eu vou te dar um exemplo simples, para que você compreenda essa questão entre honra e fundamento, como Deus trabalha isso, como Deus ele nos dá essa graça, como Deus nos dá essa misericórdia de experimentar isso. Quando você leva alguém ao Evangelho, quando você ensina alguém o Evangelho, quando você contribui com a vida dele, essa pessoa ela tem uma maior consideração por você. Virão outros que também vão contribuir, mas aquele que lançou o fundamento, aquele que lançou a palavra no seu coração, aquele que te discipulou, aquele que te ensinou, aquele que caminhou com você, aquele que orou com você, aquele que te ensinou a palavra, aquele que caminhou no vale com você, estava no monte com você, aquele que estava ao seu lado, você tem uma consideração maior por ele do que por aqueles que contribuíram, mas não foram aqueles que lançaram o fundamento. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo da seguinte forma: eu sei que a igreja aí já está estabelecida, eu sei que há um evangelho que já foi pregado, eu sei que vocês já conhecem, mas quando Paulo traz essa palavra, ele está dizendo: eu quero contribuir com vocês, eu quero dar continuidade, eu quero continuar construindo, eu quero continuar auxiliando, eu quero dar a minha contribuição. Nós chegamos aqui, a igreja aqui já estava, a igreja já foi estabelecida. Então, nós não lançamos aqui o fundamento. O fundamento é Cristo, ele foi lançado lá atrás, no início do trabalho, quem sabe há 40 anos atrás ou mais. Nós chegamos aqui há pouco tempo e nós estamos contribuindo. Então nós não estamos mudando o fundamento, não estamos mudando a palavra do Senhor, nós estamos dando continuidade à palavra de Deus, continuidade à pregação da palavra, continuidade ao evangelho do Senhor. Então ele diz: eu me esforço para pregar onde Cristo não foi pregado, eu me esforço para levar o evangelho àqueles que não conhecem, para não edificar sobre fundamento alheio, para ser ético com vocês, para ter um comportamento correto com vocês, mas eu quero deixar a minha contribuição. Por isso vos escrevi a carta aos Romanos com 16 capítulos, para que vocês voltem à prática, para que vocês voltem a amar, para que vocês voltem a contribuir, para que vocês continuem amando ao Senhor. Amém? É isso que Paulo está nos ensinando. Concluindo, eu peço que direcione essa palavra ao seu coração. Nós estamos encerrando essa série falando a respeito do esforço, onde nós empregamos mais energia. Se esforce por viver o Evangelho. Se esforce por santificar a sua vida. Se esforce por vivenciar o seu ministério. Se esforce para viver o Evangelho dentro da sua casa. Lembra das palavras de Paulo. Lembra das palavras de Tiago. Não seja apenas ouvinte, mas praticantes. Quando nós somos apenas ouvintes, nós enganamos a nós mesmos. E essa igreja que já conhecia, que tem condições de instruir, que tem condições de avançar, ela estava estagnada na sua vida espiritual, disputando entre os fracos e os fortes, qual opinião ia prevalecer. Isso não é prioridade. Isso não é o importante é que você vivencie o Evangelho dentro da sua casa, que você vivencie o Evangelho na igreja, que você viva o Evangelho na faculdade, que você viva o Evangelho entre os seus amigos, que você viva o Evangelho na escola, que você encontre na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo de Deus, o contentamento para a vida. Que você viva a realização que o Evangelho pode trazer, o preenchimento do seu interior.
Que você tenha tempo para com o Senhor e viva uma vida em paz, e viva uma vida abençoada, e viva uma vida abundante. Você será bem-aventurado se colocar em prática aquilo que a palavra de Deus te ensina. Se você atender ao convite, se você atender ao chamado, se você abrir o seu coração, se você dilatar a sua alma e se entregar ao Senhor, e nós estamos falando de esforço, se você se esforçar na entrega da mente, na entrega do corpo, na entrega da alma, e querer amar ao Senhor sobre todas as coisas, e amar aquilo que Deus ama, que são outras pessoas, a sua vida será diferente, a sua casa será diferente, o seu casamento será diferente, os seus relacionamentos serão diferentes, a sua vida profissional será diferente, você será diferente, porque o seu coração será diferente, porque a palavra de Deus, ela tem poder para mudar circunstâncias, ela tem poder para purificar o nosso entendimento, purificar o nosso coração, ela tem poder para transformar a nossa vida. Tudo pode acontecer a partir da palavra de Deus. Então o Senhor nos convida a vivenciar isso. Eu estou certo de que vocês têm condições. Eu estou certo de que vocês estão qualificados. Eu estou certo de que vocês estão possuídos de bondade. Entretanto, eu quero trazer à memória de vocês as práticas básicas da vida com Deus. A prática básica da igreja. Aquilo que é primário, aquilo que é simples. O acolhimento. O vivenciar do amor de uns para com os outros. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero que você experimente essa alegria do Espírito Santo. E se você levar isso para dentro do seu lar, se você levar isso para dentro da sua casa será diferente. A igreja de Atos cresceu assim, culto nos lares. É quando nós reunimos a família para adorar ao Senhor. É quando nós sentamos à mesa para meditar na palavra de Deus. É quando nós oramos juntos. É quando nós cantamos louvores ao Senhor. É quando nós temos um tempo específico para isso. Em nome de Jesus.